Capítulo 18. Uma oferta. Os dias depois que o Golan tentou matá-lo se estabeleceram em ritmos que irritaram Matt sem fim. O céu cinza nunca se alterou, exceto para dar chuva ou não. Falou-se nas ruas de um homem sendo morto por um lobo não muito longe da cidade, sua garganta rasgada. Ninguém estava preocupado, apenas curioso. Lobos não eram vistos perto de Boldar há anos. Matt estava preocupado. As pessoas da cidade podem acreditar que um lobo chegaria tão perto das muralhas da cidade, mas ele era mais esperto. O Golan não tinha ido embora. Harn e os outros braços vermelhos se recusaram teimosamente a sair, alegando que podiam cuidar dele, e Vanin recusou sem motivos, a menos que um comentário murmurado de que Matt tinha um bom olho para cavalos velozes fosse um. Ele cuspiu depois de dizer isso, no entanto. Rizeli, seu rosto moreno bonito o suficiente para fazer um homem engolir, seus grandes olhos escuros sabendo o suficiente para secar sua língua, perguntou sobre a idade de Over, e quando ele disse perto de 10, ela pareceu surpresa e bateu os lábios cheios pensativamente. Mas, se ela mudasse alguma coisa nas aulas do menino, ele ainda saía delas borbulhando igualmente sobre o peito dela e os livros que ela lia para ele. Matt pensou que Over quase teria desistido de seus jogos noturnos de cobras e raposas por Rizeli e os livros. E quando o rapaz corria para fora dos aposentos que um dia haviam sido de Matt, Tom muitas vezes entrava com sua harpa debaixo do braço. Por si só, isso era suficiente para fazer Matt ranger os dentes, só que não eram nem a metade. Tom e Beslan frequentemente saíam juntos, sem convidá-lo, e passavam metade do dia ou metade da noite fora. Nenhum dos dois disse mais uma palavra sobre seus esquemas, embora Tom tivesse a graça de parecer envergonhado. Matt esperava que eles não matassem pessoas por nada, mas eles mostraram pouco interesse em suas opiniões. Beslan olhava com raiva ao vê-lo. Jurin continuou a escorregar a escada acima e foi visto por Surot, o que lhe rendeu uma chicotada pendurado pelos pulsos em um poste nos estábulos. Matt viu Vanin cuidar de seus vergões. O homem alegou que cuidar de homens era o mesmo que cuidar de cavalos, e o avisou que poderia ser pior da próxima vez. Mas o idiota estava de volta aos andares superiores naquela mesma noite, ainda estremecendo com o peso de seu corpo e da camisa nas costas. Tinha que ser uma mulher, embora o apanhador de ladrões se recusasse a dizer. Matt suspeitava de uma das nobres Xianshan. Uma das criadas do palácio poderia ter encontrado em seu próprio quarto, com Tom, como Tom, nossa, que estranho, com Tom sempre fora dele. Não era Surot ou Tuon, com certeza, mas elas não eram as únicas Xianshan de sangue alto no palácio. A maioria dos nobres Xianshan alugava quartos, ou mais frequentemente casas inteiras na cidade, mas vários tinham vindo com Surot, um punhado com a garota também. Mais de uma das mulheres parecia um tanto agradável, apesar de suas cabeças cheias de cristas e sua maneira de encarar todo mundo sem as têmporas raspadas. Se ela os notasse mais do que aos móveis, quer dizer. Se parecia improvável que uma daquelas mulheres arrogantes olhasse 2 vezes para um homem que dormia nos aposentos dos criados, bem, a Luz sabia que as mulheres tinham gostos peculiares para os homens. E como? Ele não teve escolha a não ser deixar Julinho em paz. Quem quer que fosse a mulher, ela ainda poderia decapitar o apanhador de ladrões. Mas esse tipo de febre tinha que se esgotar antes que um homem pudesse pensar direito. As mulheres faziam coisas estranhas na cabeça de um homem. Os navios recém-chegados despejaram pessoas, animais e carga por dias a fio, o suficiente para que as enormes muralhas da cidade estivessem explodindo por dentro se todos tivessem ficado, mas fluíram pela cidade para o campo com suas famílias e seus ofícios e seu gado, preparado para criar raízes, colonos. Os soldados também passaram, aos milhares, infantaria e cavalaria bem ordenadas com o talento dos veteranos, movendo-se para o norte em armaduras de cores vivas e para o leste, do outro lado do rio. Matt desistiu de contá-los. Às vezes ele via criaturas estranhas, embora a maioria delas fosse descarregadas acima da cidade para evitar as ruas. Torm, como gatos de escamas de bronze com 3 olhos e do tamanho de cavalos.
deixando a maioria dos cavalos reais ao seu redor em um frenesi, apenas por sua presença. E Corim, como pássaros peludos sem asas, tão altos quanto um homem, orelhas altas se contorcendo constantemente e bicos longos parecendo ansiar por carne para comer. E enorme Esredite com seus narizes compridos e presas mais compridas. Haken e os Torraken maiores voaram de seu local de pouso abaixo do Harad, enormes lagartos abrindo asas como morcegos e carregando homens nas costas. Os nomes eram fáceis de entender. Qualquer soldado Xianshan estava ansioso para discutir a necessidade de batedores em Haken e as habilidades dos Core em rastreamento. Ser Reddit era útil para mais do que mover cargas pesadas e inteligentes demais para confiar. Ele aprendeu muito interesse de homens que queriam o que a maioria dos soldados queria. Uma bebida e uma mulher e um pouco de jogo, não necessariamente em uma determinada ordem. Esses soldados eram realmente veteranos. Xianshan era um império maior do que todas as nações entre o Oceano Arit e a espinha do mundo, todos sobre uma imperatriz, mas com uma história de rebeliões e revoltas quase constantes que mantinham as habilidades de seus soldados aguçadas. Os agricultores seriam mais difíceis de desenterrar. Nem todos os soldados foram embora, é claro. Uma forte guarnição permaneceu, não apenas de Xianshan, mas lanceiros tarabonianos com véu de aço e lanceiros amadícios com seus pentorais pintados para se assemelhar à armadura do Xianshan. E altaranos também, além dos armeiros da casa de Tilin. De acordo com Xianshan, os altaranos do interior, com barras vermelhas cruzando suas couraças, eram de Tilin tanto quanto os companheiros que guardavam o palácio Tarazin, o que, estranhamente, não parecia mais agradá-la. Também não agradou muito aos camaradas do interior. Ele e os homens no verde e branco de Mitsobar se entreolharam como gatos estranhos em uma pequena sala. Havia muitos flagrantes acontecendo. Tarabonianos em amadícios, amadícios em altaranos e vice-versa. Animosidade de longa data borbulhando para a superfície. Mas ninguém foi além dos punhos trêmulos e algumas maldições. 500 homens dos guardas Vigília da Morte saíram dos navios e permaneceram em Eboldar por algum motivo. A Imperatriz está aí, né? O tipo comum de crime esperado em qualquer cidade grande caiu drasticamente sobre Xianshan. Mas os guardas começaram a patrulhar as ruas como se esperasse que ladrões valentões e talvez bandos de bandidos armados saltassem da calçada. Os altaranos, os almadícios e os tarabonianos mantiveram seus temperamentos controlados. Ninguém, a não ser um tolo, discutia com os guardas Vigília da Morte, não mais de uma vez. E outro contingente de guardas também se estabelecera na cidade, sem o Gir, entre todas as coisas, de vermelho e preto. Às vezes eles patrulhavam com os outros e às vezes vagavam com seus machados de cabo longo nos ombros. Eles não eram nada parecidos com o amigo de Matt, Loyal. Eles tinham os mesmos narizes largos e orelhas em tufos e sobrancelhas compridas que caíam até as bochechas ao lado de olhos de tamanho de xícaras de chá. Mas os jardineiros olhavam para um homem como se estivesse se perguntando se ele precisava podar alguns membros. Ninguém foi tolo o suficiente para discutir nenhuma vez com os jardineiros. Xianshan fluía de Eboldar e as notícias fluíam. Mesmo quando tinham que dormir no sótão, os mercadores se enfeitavam nas salas comuns das estalagens, fumando seus cachimbos e contando o que sabiam que ninguém mais sabia, desde que a revelação não afetasse seus lucros. Os guardas dos mercadores pouco se importavam com os lucros que não compartilhariam e contavam tudo, algumas verdades. Os marinheiros espalhavam histórias para quem quisesse comprar uma caneca de cerveja, ou melhor, vinho quente e temperado, e quando bebiam o suficiente, falavam ainda mais dos portos que visitaram, dos eventos que testemunharam e provavelmente dos sonhos que tiveram, depois da última vez que suas cabeças estavam cheias de fumaça. Eu queria estar também com a goela cheia de vinho. Pobreza do caramba. Ainda assim, estava claro que o mundo fora de Eboldar estava fervendo como o mar das tempestades. Contos de saques e incêndios de Aiel vieram de todos os lugares, e exércitos estavam em movimento além do Xianshan. Exércitos em Tiar, em Murand, em Arad Doman
e Andor, em Amadícia, que ainda não estavam totalmente sob controle Seanchan, e dezenas de reuniões armadas pequenas demais para ser chamado de exército no coração de Altara. Exceto pelos homens em Altara e Amadícia, ninguém realmente parecia ter certeza de que pretendiam lutar contra quem, e havia alguma dúvida sobre Altara. Os altaranos tinham um jeito de aproveitar os problemas para tentar pagar as queixas contra seus vizinhos. A notícia que mais abalou a cidade, porém, foi de Randy. Matt fez o possível para não pensar nele, nem em Perrin, mas evitar aqueles estranhos redemoinhos de cor em sua cabeça era difícil quando o dragão renascido estava na boca de todos. O dragão renascido estava morto, diziam alguns, assassinado por Aes Sedai, por toda a Torre Branca, que desceu imediatamente sobre ele em Cairhien, ou talvez em Ilhan, ou Tear. Não. Elas o sequestraram e ele estava preso na Torre Branca. Não. Ele tinha ido sozinho à Torre Branca e jurado fidelidade ao trono de Amirlin. O último ganhou grande credibilidade porque vários homens afirmaram ter visto uma proclamação assinada pela própria Elaida que anunciava isso. Matt tinha suas dúvidas sobre Randy estar morto ou jurar fidelidade, pelo menos. Por alguma estranha razão, ele tinha certeza de que saberia se Randy morresse, e, quanto ao outro, ele não acreditava que o homem se colocaria a 100 milhas da Torre Branca voluntariamente. Dragão renascido ou não, ele tinha que ter mais juízo do que isso. Essa notícia, todas as versões dela, agitou Seanchan como uma vara agita um formigueiro. Oficiais de alto escalão percorriam os salões do Palácio Tarazin a cada hora do dia e da noite, seus estranhos capacetes emplumados sobre os braços, as botas ressoando no piso, os rostos fixos. Os mensageiros corriam para longe de Eboldar em cavalos e em Torraken. Suldan e Damani começaram a patrulhar as ruas em vez de apenas ficar de guarda nos portões, mais uma vez caçando mulheres que pudessem canalizar. Matt manteve fora do caminho dos oficiais e acenou educadamente para Suldan quando passaram por nas ruas. Acho que é por uma nas ruas. Qualquer que fosse a situação de Randy, ele não podia fazer nada a respeito em Eboldar. Primeiro, ele tinha que sair da cidade. Na manhã depois que o Golem tentou matá-lo, Matt queimou cada uma das longas fitas cor-de-rosa, todo o grande maço delas, na lareira, assim que Tinin deixou seus aposentos. Ele também queimou um casaco cor-de-rosa que ela havia feito para ele, 2 pares de calças cor-de-rosa e uma capa cor-de-rosa. Um fedor de lã queimada e seda encheu os aposentos, e ele abriu algumas janelas para deixá-lo sair, mas realmente não se importou. Ele sentiu um grande alívio vestindo-se com calças azuis brilhantes e casaco verde bordado, e uma capa azul com trabalhos dolorosamente ornamentados. Nem todas as rendas o incomodavam. Pelo menos nada era rosa. Ele nunca mais queria ver nada daquela cor em particular novamente. Colocando o chapéu na cabeça, ele saiu do Palácio Tarazin com uma determinação renovada de encontrar aquele cubículo para guardar o que precisava para sua fuga, se tivesse que visitar todas as tavernas, pousadas e mergulhos dos marinheiros na cidade 10 vezes. Mesmo aquelas no Harad. 100 vezes. Gaivotas cinzentas e gaivotas de asas negras rodopiavam no céu de chumbo que prometia mais chuva, e um vento gélido carregando o cheiro de sal açoitava o Malhara, agitando capas. Ele bateu nas pedras do pavimento como se pretendesse quebrar uma delas. Luz. Se fosse preciso, iria com Luca no que vestisse. Talvez Luca o deixasse trabalhar como um bufão. O homem provavelmente insistiria nisso. Pelo menos isso o manteria perto de Aludra e seus segredos. Ele caminhou por toda a largura da praça antes de perceber que estava na frente de um grande edifício branco que ele conhecia bem. A placa sobre a porta em arco proclamava A Mulher Errante. Um sujeito alto de armadura vermelha e preta saiu, 3 finas plumas pretas na frente do capacete debaixo do braço, e ficou esperando que seu cavalo fosse trazido. Um homem de rosto escondido com cabelo grisalho nas têmporas. Ele não olhou para Matt, e Matt evitou olhar para ele. Não importava o quão agradável o homem podia parecer na superfície. Ele era um guarda da Vigília da Morte, afinal, e um general de bandeira ainda por cima. A mulher errante, tão perto do palácio,
Tinha todos os quartos alugados por alto oficiais de Xianshan, e por isso não tinha voltado desde que voltou a andar. Soldados como Xianshan não eram sujeitos tão ruins, prontos para jogar metade da noite e comprar uma rodada quando chegasse a sua vez. Mas os oficiais de alta patente poderiam muito bem ser nobres. Ainda assim, ele tinha que começar em algum lugar. A sala comunal era quase como ele se lembrava, com um teto alto e bem iluminado por lamparinas acesas em todas as paredes, apesar de ser cedo. As venezianas sólidas cobriam as altas janelas em arco agora para se aquecer e o fogo crepitava em ambas as longas lareiras. Uma leve névoa de fumaça de cachimbo encheu o ar e o cheiro de boa comida das cozinhas. Duas mulheres com flautas e um sujeito com tambor entre os joelhos tocavam uma melodia rápida e estridente de eboldar, para a qual ele assentiu a tempo. Não muito diferente de quando ele ficou lá, até onde podia ver. Mas todas as cadeiras continham Xianshan. Agora, alguns em armadura, outros em longos casacos bordados, bebendo, conversando e estudando mapas espalhados nas mesas. Uma mulher grisalha com a chama de uma Der Suldan poldada no ombro parecia estar fazendo um relatório em uma mesa, e a outra, uma magrela Suldan com uma damane de rosto redondo nos calcanhares, parecia estar recebendo ordens. Alguns do Xianshan tinham os lados e a parte de trás de suas cabeças raspados, para que parecessem estar usando tigelas, com o cabelo permanecendo na parte de trás longo em uma espécie de cauda larga que pendia até os ombros dos homens e muitas vezes até a cintura nas mulheres. Aqueles eram senhores e senhoras simples, nada dos altos. Não seria grão-lord, sei lá. Mas isso pouco importava. Um lord era um lord, e além disso, os homens e mulheres que iam buscar uma criada para mais bebidas tinham um olhar desdenhoso e impassível dos próprios oficiais. O que significava que as pessoas que procuravam tinham uma posição para causar problemas a um homem. Vários o notaram e franziram a testa, e ele quase foi embora. Então ele viu a estalajadeira descendo as escadas, sem corrimão na parte de trás do quarto. Uma mulher majestosa de cabelos castanhos com grandes argolas douradas nas orelhas e um pouco de cabelos grisalhos. Setalianã não era eboldariana, nem mesmo altarana, ele suspeitava. Mas ela usava a faca de casamento, pendurada no punho de um colar de prata e um decote profundo e estreito, e uma longa lâmina curvada na cintura. Ela sabia que ele deveria ser um lord, mas ele não tinha certeza de quão longe ela ainda acreditava, ou de que adiantaria se ela ainda engolisse a mentira inteira. De qualquer forma, ela ouviu no mesmo instante e sorriu, um sorriso amigável e acolhedor, que deixou seu rosto ainda mais bonito. Não havia nada a fazer a não ser ir cumprimentá-la e perguntar sobre sua saúde, não muito elaboradamente. Seu marido musculoso era um capitão de barco de pesca com mais cicatriz de duelo do que Matt queria pensar. Imediatamente, ele quis saber sobre Ninaev e Elaine, e, para sua surpresa, se ele sabia alguma coisa sobre a confraria. Ele não tinha ideia do que ela tinha ouvido falar delas. Elas foram com Ninaev e Elaine, ele sussurrou cautelosamente, vigiando para ter certeza de que nenhum Xianshan estava prestando atenção neles. Ele não pretendia falar muito, mas falar sobre as mulheres da confraria onde Xianshan poderiam ouvir fez sua nuca formigar. Até onde eu sei, elas estão todas seguras. Bom, eu ficaria magoada se alguma delas tivesse um colar. A tola nem baixou a voz. Sim, isso é bom, ele murmurou. Explicou apressadamente suas necessidades antes que ela pudesse começar a gritar o quão feliz ela estava que as mulheres que podiam canalizar haviam escapado do Xianshan. Ele também estava feliz, mas não o suficiente para se acorrentar de alegria. Balançando a cabeça, ela se sentou nos degraus e colocou as mãos nos joelhos. Suas saias verdes escuras, costuradas do lado esquerdo, exibiam anáguas vermelhas. Eboldarianos realmente pareciam acertar os latoeiros na hora de escolher as cores. O zumbido das vozes de Xianshan lutou com a música aguda ao redor deles, e ela ficou sentada, olhando para ele com severidade. Você não conhece nossos caminhos, esse é o problema, disse ela. Beldades são um costume antigo e respeitado em Altara.
Muitos rapazes ou moças têm uma última aventura como beldades, mimados e regados de presentes antes de se estabelecerem. Mas você vê, uma beldade se liberta quando escolhe. Tilly não deveria estar tratando você como eu ouvi que ela está. Ainda assim, ela acrescentou judiciosamente, devo dizer que ela te veste bem. Ela fez um movimento circular com uma mão. Estenda sua capa e vire-se para que eu possa dar uma olhada melhor. Matt respirou fundo e se acalmou. E depois mais 3. A cor que inundava seu rosto era pura fúria. Ele não estava corando. Certamente não. Luz. A cidade inteira sabia. Você tem um espaço que eu possa usar ou não? Ele exigiu com uma voz estrangulada. Acontece que ela tinha. Ele poderia usar uma prateleira em seu porão, que ela disse que ficava seca o ano todo, e havia um pequeno buraco sob o chão de pedra da cozinha, onde ela guardava seu baú de ouro. Acontece que o preço do aluguel era para ele segurar sua capa e se virar para que ela pudesse dar uma olhada melhor. Ela sorriu como um gato. Uma das Xianshan, uma mulher com cara de urubu e armadura vermelha e azul, gostou tanto do show que jogou para ele uma moeda de prata gorda com marcas estranhas, um rosto de mulher ameaçador de um lado e uma espécie de cadeira pesada do outro. Ainda assim, ele tinha seu lugar para guardar roupas e dinheiro, e assim que voltou ao palácio, aos apartamentos de Tyrion, descobriu que tinha roupas para guardar nele. Temo que as vestes de meu senhor estejam em um estado terrível, Neren disse de modo lúgubre. O cairriano magro e grisalho teria sido tão doloroso anunciando o presente de um saco de gotas de fogo. Seu rosto comprido estava perpetuamente de luto. Ele ficou de olho na porta contra o retorno de Tyrion, no entanto. Tudo está ficando muito imundo, e temo que o mofo tenha arruinado vários dos melhores casacos do meu senhor. Eles estavam em todos os armários com os brinquedos de infância do príncipe Bezos, meu senhor. Lupin riu, puxando as lapelas de um casaco escuro como o de Juilin. O homem calvo era o reverso de Neren, corpulento em vez de ossudo, moreno em vez de pálido, sua barriga redonda sempre tremendo de tanto rir. Por um tempo, após a morte de Nalesian, parecia que ele pretendia competir com Neren e suspirar, do jeito que eles faziam todo o resto. Mas as semanas que se seguiram recuperaram seu estado normal, contanto que ninguém mencionasse seu antigo mestre de qualquer maneira. Eles estão empoeirados, porém, meu senhor. Duvido que alguém tenha estado naquele armário desde que o príncipe guardou seus soldadinhos de brinquedo. Sentindo que sua sorte finalmente estava acabando, Matt disse para eles começarem a levar suas roupas para a mulher errante. Algumas peças de cada vez e um bolso cheio de ouro a cada viagem. Sua lança de cabo preto, apoiada em um canto do quarto de Tyrion com seu arco de 2 rios solto, teria que esperar por último. Tirar isso podia ser tão difícil quando sair sozinho. Ele sempre poderia fazer um novo arco para si mesmo, mas não abandonaria o Achandarei. Paguei um preço muito alto pela maldita coisa para deixá-lo, pensou ele, tocando a cicatriz escondida sob o lenço em volta do pescoço. Uma das primeiras entre muitas. Luz. Seria bom pensar que ele tinha mais do que esperar de cicatrizes de batalhas que não queria. E uma esposa que ele não queria e nem mesmo conhecia. Tinha que haver mais do que isso. Primeiro vinha a sair de Eboldar com uma pele inteira, no entanto. Isso, acima de tudo, em primeiro lugar. Lupin e Neri se curvaram fora de sua presença com o equivalente a 2 bolsas gordas espalhadas sob suas roupas, para não criar protuberâncias. Mas assim que eles foram embora, Tyrion apareceu, querendo saber por que seus servos estavam correndo nos salões como se estivessem apostando corrida. Se ele estivesse se sentindo suicida, poderia ter dito a ela que eles estavam correndo para ver quem seria o primeiro a chegar à pousada com seu ouro, ou talvez apenas o primeiro a começar a limpar suas roupas. Em vez disso, ele se ocupou em distraí-la, e logo isso afugentou qualquer outro pensamento de sua cabeça, exceto por um vislumbre de que sua sorte finalmente começava a valer a pena em algo além do jogo. Tudo o que precisava para terminar seria que a Ludra lhe desse o que ele queria antes de partir.
Tilly colocou somente no que estava fazendo e, por um tempo, ele esqueceu fogos de artifício, de aludra e de escapar. Por um tempo. Depois de pesquisar um pouco pela cidade, ele finalmente localizou um fabricante de sinos. Havia vários fabricantes de gongos em Eboldar, mas apenas um fabricante de sinos, com uma fundição fora do muro ocidental. O sineiro, um sujeito cadavérico e impaciente, suava no calor de sua imensa fornalha de ferro. A única sala longa da fundição, sufocante, poderia ter sido uma espécie de câmara de tortura. Correntes de cimento pendiam das vigas e chamas repentinas jorraram da fornalha, lançando sombras bruxuleantes e deixando Matt meio cego. E assim que ele piscasse para afastar a imagem do fogo furioso, outra erupção o deixaria semicerrando os olhos novamente. Trabalhadores encharcados de suor despejaram bronze derretido do caldeirão da fornalha em um molde quadrado com metade da altura de um homem, que havia sido colocado em posição por rolos. Outros grandes moldes como esse estavam espalhados pelo chão de pedra em meio a uma ninhada de moldes menores em vários tamanhos. Meu senhor tem o prazer de brincar, mestre Sutama forçou uma risada, mas ele não pareceu divertido, com seu cabelo preto úmido caindo e grudado em seu rosto. Sua risada soou tão oca quanto suas bochechas, e ele continuou lançando carrancas para seus trabalhadores, como se suspeitasse que eles iriam se deitar e dormir se ele não mantivesse uma vigilância rigorosa sobre eles. Um morto não poderia ter dormido com aquele calor. A camisa de Matt grudava nele, úmida, e ele estava começando a suar no casaco. Não sei nada de iluminadores, meu senhor, e não desejo saber nada. Ninharias inúteis dos fogos de artifício. Não são como sinos. Se meu senhor me desculpar, eu estou muito ocupado. A Gran-Lady Surot encomendou 3 sinos para um conjunto de Vitória, e os maiores sinos já forjados em qualquer lugar. E Kalin Sutoma os forjará. Que fosse uma vitória sobre sua própria cidade, não parecia incomodar Sutoma nem um pouco. Sempre tem uns traidor do caralho. A última parte foi o suficiente para fazê-lo sorrir e esfregar as mãos ossudas. Matt tentou fazer a Ludra ceder, mas a mulher poderia muito bem ter sido moldada em bronze. Bem, ela era consideravelmente mais suave do que o bronze, uma vez que ela finalmente o deixou colocar um braço ao redor dela. Mas os beijos que a deixaram trêmula não fizeram nada para afrouxar sua determinação. Eu não acredito em dizer a um homem mais do que ele precisa saber, disse ela sem fôlego, sentada ao lado dele em um banco acolchoado em sua carroça. Ela não permitia mais do que beijos, mas estava muito entusiasmada com eles. As finas tranças de contas que ela voltará a usar eram um emaranhado. Homens fofocam, sim. Conversam, e vocês mesmos não sabem o que vou dizer a seguir. Além disso, talvez eu tenha feito o desafio apenas para fazer você voltar, sim? E ela começou a desarrumar ainda mais seu cabelo, e o dele também. Tá porra! Ela não fez mais flores noturnas, porém, não depois que ele lhe contou sobre a casa do capítulo em Tanchico. Ele tentou mais 2 visitas ao mestre Sutoma, mas na segunda, o sineiro teve as portas trancadas contra ele. Ele estava forjando os maiores sinos já feitos, e nenhum estrangeiro tolo com perguntas tolas poderia interferir nisso. Tilly começou a pintar de verde as 2 primeiras unhas de cada mão, embora não tenha raspado os lados da cabeça. Ela iria, eventualmente, ela disse a ele, puxando o cabelo solto para trás com as mãos para estudar a si mesma no espelho de moldura dourada na parede do quarto, mas ela queria se acostumar com a ideia primeiro. Ela estava se acomodando com Xianshan e ele não podia culpá-la por isso, não importava quantas carrancas belas lançasse para sua mãe. Não havia como ela suspeitar de algo sobre a Ludra, mas um dia depois que ele beijou a iluminadora pela primeira vez, as empregadas vovós desapareceram de seus aposentos, substituídas por mulheres de cabelos brancos e mirradas. Tilly começou a enfiar seu canivete curvo em um dos postes da cama à noite, perto da mão, e refletindo em voz alta sobre como ele ficaria com vestes transparentes de um Daco Vale. Na verdade,
À noite não foi a única vez que ela enfiou a faca na cabeceira da cama. As serviçais sorridentes começaram a chamar os aposentos de Tyrion, simplesmente dizendo a ele que ela havia esfaqueado a cabeceira da cama. E ele começou a tentar evitar qualquer mulher de Libré que visse com um sorriso no rosto. Não que ele não gostasse de estar na cama de Tyrion, além do fato de que ela era uma rainha, tão esnobe quanto qualquer outra nobre. E o fato de que ela o fazia se sentir um camundongo que foi transformado em animal de estimação por um gato. Mas havia apenas algumas horas de luz do dia, se mais do que ele estava acostumado no inverno, e por um momento ele teve que se perguntar se ela pretendia consumir todas elas. Não ficou bom, não. Felizmente, Tyrion começou a passar cada vez mais tempo com Suroth e Tuon. Suas acomodações pareciam ter abraçado a amizade, pelo menos com Tuon. Ninguém poderia ser amigo de Suroth. Tyrion parecia ter adotado a garota, ou a garota a adotou. Tyrion falava pouco sobre o que elas conversavam, exceto nos rascunhos mais esboçados, e muitas vezes nem mesmo isso. Mas elas se trancavam sozinhas por horas e percorriam os corredores do palácio conversando baixinho ou às vezes rindo. Frequentemente, Anat ou Selúcia, a soujin de cabelos dourados de Tuon, seguia atrás e de vez em quando um par de guardas da morte de olhos duros. Ele ainda não conseguira descobrir a relação entre Suroth, Tuon e Anat. Na superfície, Suroth e Tuon se comportavam como iguais, chamando uma a outra pelo nome, rindo das brincadeiras uma da outra. Tuon certamente nunca dava nenhuma ordem a Suroth, pelo menos não em sua audiência. Mas Suroth parecia tomar as sugestões de Tuon como ordens. Anat, por outro lado, atormentava a garota impiedosamente com críticas afiadas, chamando-a de tola e pior. Essa é a pior estupidez, menina, ele a ouviu dizer friamente a um meio-dia nos salões. Tyrion não havia enviado sua convocação grosseira, ainda, e ele estava tentando escapar antes que ela pudesse, deslizando pelas paredes e espiando pelos cantos. Ele tinha uma visita à Sultana planejada e outra à Ludra. As 3 mulheres Seanchan, 4 contando Selúcia, mas ele não achava que elas viam dessa forma, estavam agrupadas logo na próxima curva. Tentando ficar de olho nas servas com um sorriso, ele esperou impacientemente que elas se mexessem. O que quer que elas estivessem falando, elas não gostariam que ele passasse no meio disso. Um gosto do chicote vai te endireitar. Ai, e limpar sua cabeça de bobagens. A mulher alta continuou com uma voz como gelo. Peça e pronto. Matt colocou um dedo no ouvido e balançou a cabeça. Ele deve ter ouvido errado. Selúcia, de pé placidamente com as mãos cruzadas na cintura, certamente não virou um fio de cabelo. Suroth ofegou, no entanto. Certamente você vai puni-la por isso, ela falou com raiva, abrindo buracos em Anat, ou tentando. Suroth poderia muito bem ter sido uma cadeira por todo o aviso que a mulher alta lhe deu. Você não entende, Suroth. O suspiro de Tom agitou o véu que cobria seu rosto, cobrindo, mas não escondendo. Ela parecia resignada. Ele ficou chocado ao saber que ela era apenas alguns anos mais nova do que ele. Ele teria dito que tinha mais perto de 10. Bem, 6 ou 7. Os presságios diziam o contrário, Anat. A garota disse calmamente e não com raiva. Ela estava simplesmente relatando fatos. Tenha certeza, ou vou te dizer se eles mudarem. Alguém lhe deu um tapinha no ombro e ele olhou de volta para o rosto de uma criada com um sorriso largo. Bem, ele não estava realmente ansioso para sair imediatamente. Tuon o incomodava. Quando elas passavam pelos corredores, ele fazia sua melhor mesura educadamente, e em troca ela o ignorava tão completamente quanto Suroth ou Anat faziam, mas começou a lhe parecer que elas passavam nos corredores com muita frequência. Uma tarde, ele entrou nos aposentos de Tyrion, sendo verificado e descoberto que Tyrion estava trancada com Suroth em algum negócio ou outro, e no quarto, ele encontrou Tuon examinando seu achandarei. Ele congelou ao vê-la dedilhando as palavras na língua antiga esculpidas na haste preta.
Um corvo em algum metal ainda mais escuro foi embutido em cada extremidade da linha escrita e um par deles gravado na lâmina ligeiramente curvada. Corvos eram um símbolo imperial para o Xianshan. Sem respirar, ele tentou se mover para trás sem fazer barulho. Aquele rosto velado virou-se para ele. Um rosto bonito, na verdade, poderia até ter sido bonito se ela parasse de parecer como se estivesse prestes a morder um pedaço de madeira. Ele não achava mais que ela parecia um menino. Aqueles cintos largos e apertados que ela sempre usava faziam com que você notasse as curvas que havia, mas ela era uma coisa próxima. Ele raramente via uma mulher adulta, mais jovem do que sua avó, que ele não pensava ociosamente em como seria dançar com ela, talvez beijá-la, mesmo aqueles arrogantes do sangue Xianshan. Mas nunca um vislumbre disso passou pela cabeça sobre Tuon. Uma mulher tinha que ter algo para colocar um braço em volta, ou qual era o ponto? Eu não vejo Tinin possuindo uma coisa dessas, ela falou friamente, colocando a lança de lâmina longa de volta ao lado de seu arco. Então deve ser sua. O que é isso? Como você veio a possuí-lo? Aquelas demandas frias por informações apertaram sua mandíbula. A maldita mulher poderia estar ordenando um servo. Luz. Até onde ele sabia, ela nem sabia o nome dele. Tinin disse que nunca perguntou sobre ele ou mencionou desde a oferta de compra. Chame esse lance, minha senhora, disse ele, resistindo à vontade de se encostar na batente da porta e enfiar os polegares atrás do cinto. Ela era do sangue Xianshan, afinal. Eu comprei. Eu lhe darei 10 vezes o preço que você pagou, disse ela. Diga. Ele quase riu. Ele queria, e não por prazer, isso era certo. Nada de você pensaria em vender? Apenas um. Vou comprar e aqui está o que vou pagar. O preço não era ouro, minha senhora. Involuntariamente, sua mão foi para o lenço preto para se certificar de que ainda escondia a cicatriz que circundava seu pescoço. Só um tolo pagaria uma vez, quanto mais 10. Ela o estudou por um momento, sua expressão indecifrável, não importa o quão transparente fosse seu véu. E então ele poderia muito bem ter desaparecido. Ela deslizou por ele como se ele não estivesse mais lá e saiu dos aposentos. Essa não foi a única vez que ele a encontrou sozinha. Claro, ela nem sempre era seguida por Anat ou Selúcia ou guardas, mas parecia-lhe muitas vezes ele decidia voltar para buscar alguma coisa e se virar para encontrá-la sozinha, olhando para ele, ou ele poderia deixar um quarto de repente e encontrá-la do lado de fora da porta. Mais de uma vez ele olhou por cima do ombro saindo do palácio e viu o rosto velado dela espiando por uma janela. Verdade, não havia nada de uma enganada naquilo. Ela olhava para ele e se afastava como se ele tivesse deixado de existir. Espiava por uma janela e voltava para o quarto assim que ele a via. Ele era um poste de luz no corredor, uma pedra de pavimentação no Malhara. Mas começou a deixá-lo nervoso. Afinal, a mulher havia se oferecido para comprá-lo. Uma coisa daquelas tendia a deixar um homem nervoso por si só. Mesmo Tuon não podia realmente perturbar sua sensação de que as coisas estavam finalmente dando certo, no entanto. O Golan não voltou e ele começou a pensar que talvez tivesse ido fazer uma colheita mais fácil. De qualquer forma, ele estava ficando longe de lugares escuros e solitários onde poderia dar uma chance para ele. Seu medalhão era muito bom para o que fazia, mas uma boa multidão era melhor. Em sua última visita à Aludra, ela quase deixou escapar alguma coisa, ele tinha certeza disso, antes de voltar a si e tirá-la apressadamente de sua carroça. Não havia nada que uma mulher não lhe diria se você a beijasse o suficiente. Ele ficou longe da mulher errante para evitar suspeitas de Tinin. Mas Nehrin e Lopin discretamente transferiram suas roupas reais para o porão da pousada. Pouco a pouco, metade do conteúdo do baú sob a cama de Tinin atravessou o Malhara até o buraco escondido sob a cozinha da pousada. Aquele buraco sob o chão da cozinha começou a incomodá-lo, no entanto.
Tinha sido bom o suficiente para esconder o baú. Um homem poderia quebrar piso se metendo lá. Ele também estava morando no andar de cima da pousada. Agora o ouro seria simplesmente derramado no buraco quando Setali limpasse a cozinha. E se alguém começasse a se perguntar por que ela expulsou todo mundo quando Lupin e Nene chegaram? Qualquer um poderia levantar aquela pedra do piso se soubesse onde procurar. Ele tinha que ter certeza por si mesmo. Depois, muito tempo depois, ele se perguntaria por que os malditos dados não o haviam avisado.